um alemão publicou a descrição de uma pena. Tá. De uma pena. É isso. Só. E isso mudaria a história da biologia. Mas assim, Olha só. Às vezes são coisas simples que mudam a história, né? mas o naturalismo já existia. Você já tinha nome científico, você já tinha há mais de século. Coleção de bichos, você já tinha museus, você já tinha academia se formando nos modelos que a gente tem hoje. E uma parcela da academia já concordava com o Darwin há muito tempo, né? O Darwin, ele não inventou a roda também, ele colocou em palavras aquilo que muita gente já pensava. Que já estava sendo discutido ali Exatamente. dentro, né? Ele conseguiu verbalizar o mecanismo, Sim. que era algo que ainda não estava muito bem conhecido, mas que as espécies não eram fixas. Pelo menos metade da academia científica da época, né, já concordava. A outra metade era um pouco mais conservadora, mais reticente e ainda adotava um modelo aristotélico criacionista, né, aristotélico biblicista, digamos assim. E aí uma coisa muito interessante, publicou uma pena. Mas eu imagino que não seja qualquer pena. Quem publicou esta pena foi Hermann von Meyer. Ah, é o Hermann. Hermann von Meyer, que era um pesquisador alemão. Que criou a maionese. Que morava em... não é Hellmann's. Tá. Hermann. Hermann, ok. Ele criou e ele fez... Você me confundiu. E ele era de Frankfurt. Frankfurt. E ele descreveu essa pena, que saiu do sul da Alemanha, das minas de Solnhofen. Eu falei que eu ia falar muito alemão hoje. Das minas de Solnhofen, que tem um tipo de arenito do Jurássico muito rico em fósseis. Então ele não é uma pena de um bicho vivo, ele descreve não uma era pena galinha de um do quintal dele. Não. Era uma pena encontrada numa rocha que datava do Jurássico. É uma pena muito antiga. Uma galinha jurássica. Isso não era algo que as pessoas esperavam que acontecesse. Ah, tá, saquei. Naquela época, o pessoal podia dizer que as aves teriam surgido, sei lá, há 50 milhões de anos. Porque naquela época eles não sabiam direito as datas, né? Tá. Mas assim, teria surgido muitos milhões de anos depois. Ah, ok. Quando apareceu do Jurássico, eles falaram, isso não pode ser tão velho. Isso não pode ser tão antigo. Jurássico, a gente tá falando, ele termina a 65 milhões, é isso? Não. Jurássico termina a 145. A 145, tá. E essa pena tinha uns 155, mais ou menos. Tá. Então, 155 milhões de anos é bastante tempo. Muito Se tempo. você imaginava que as aves teriam surgido há, sei lá... há 50 milhões de anos... Você tá colocando 100 milhões de anos a mais nessa conta. 100 milhões de anos, Coisa exatamente, pra cacete. Mais de 100 milhões. E aí o pessoal falou, isso tá errado. Isso não pode ser. Então, a descrição dessa pena foi muito importante. E esse cara deu um nome para essa pena. Ele deu um nome. Que seria a primeira pena. Tá. Primeira pena. Primeiro, do grego, primeiro é arqueo. Coloca arqueo, que seria primeiro, mais antigo. E pteryx, que serve tanto para asa quanto para pena também. Ah, perfeito. Então ele tinha feito como primeira pena. Mas nesse momento ele acha a pena. Ele acha só uma pena. Uma pena e ele publica, né? O von Meyer, ele publica isso daí. E aí o nome é Archaeopteryx. Isso. Se você for pronunciar da maneira latinizada correta, seria Archaeopteryx. Tá. Né? Você coloca é proparoxítona, então tem que ser Archaeopteryx. Mas ele faz essa publicação. Isso foi muito interessante, mas não tinha um bicho atrelado a essa pena. Então você pode falar, tá bom, as aves surgiram antes. E aí, os modelos criacionistas que eles tinham lá, de camada do surgimento dos bichos lá, eles se adaptavam. E pro pessoal que já estava aceitando a evolução, eles falaram, tá, pode ser mais antigo, mas ficava essa coisa. O que acontece? Pouco tempo depois... Você falou que 2 anos depois da publicação da Origem das Espécies sai essa pena. Isso, 1861. Tá. Ou seja, a Origem das Espécies é de 1859. Perfeito. Que eu não lembrava de cabeça, o Emílio acabou de pesquisar. E 2 anos depois, 1861, o von Meyer descreve essa pena lá de Solnhofen. Só que as minas de Solnhofen, como eu falei, elas têm muito fóssil. E o tempo todo o pessoal estava lá escavando. E naquela época...
na Alemanha era completamente permitido a compra e venda de fósseis. Ah, não, me confundi. Ainda é permitido a compra e venda de fósseis. Não era naquela época, inclusive brasileiro. Ops, não. Que aí aqui não é permitido, né? Não, aí deixa pra lá. Aí então, eles compraram os nossos exato, fósseis, né? Eles compraram os nossos fósseis. Mas aqui a gente vai ver que o negócio é meio complexo quando a gente tá falando de Europa. O que acontece? Eu vou colar o nome dos caras aqui porque é um pouco complicado. Tinha um colecionador / comprador / vendedor de fósseis lá, muito conhecido, que era o Friedrich Witte. Tá. O Friedrich Witte, ele era o fofoqueiro dos fósseis. Ele sempre estava sabendo quem tinha o quê, quem tinha não sei o que lá. E o que acontece? Ali perto da região de Zonhofen, né, que é uma cidadezinha muito pequenininha, né? Meus amigos que já foram pra lá, eu não cheguei aí, mas é uma cidadezinha muito pequenininha, tem um museuzinho chombrega ali, mas é da onde sai o ouro. Uhum. E as cidades vizinhas é que meio que sustentam ali, né? É uma cidade muito pequenininha, né, e em volta ali que você tem as cidades maiores. E o que acontece? Tinha um médico muito interessado na parte de naturalismo, que provavelmente ele foi atender uma emergência médica de algum dos pedreiros ali, dos mineiros, porque o pessoal extraía essas rochas, não era para pegar fóssil, extraía para usar para indústria, para essas coisas todas. E chegou lá, e um cara tinha um fóssil muito interessante. Na casa do cara, ele foi fazer uma visita à casa do cara e o cara tinha um fóssil lá. Provavelmente ele trocou ali o fóssil por interesse, né? Porque o cara não devia ter como pagar ele pelo atendimento, né? Pela consulta, e ele pegou esse fóssil. E aí, o que acontece? O pessoal que gostava de fóssil meio que se conversava. E esse era o doutor... Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome dele. É Karl Heberlein. Karl Heberlein. E aí, o Dr. Heberlein, né, ele falou, olha, eu tenho, provavelmente, o bicho que gruda na pena do Von Meyer. Cacete. Eu provavelmente achei. Então, ele não era só um cara que gostava de fóssil no sentido de... eu tenho essas coisas que eu acho bonita. Ele tinha até lido o artigo, ele tinha um conhecimento ele não era, científico sobre isso. Ele não publicava essas coisas, ele não trabalhava ativamente na academia. Mas ele conhecia essa pena. Ele conhecia porque ele era um entusiasta. Tá, beleza. Ele conhecia. E vamos ser sinceros, metade do século XIX, a bibliografia não era tão extensa assim. E ele também estava na cidade em que foi feita a descoberta, essa história foi passando de um lado pro outro. Digamos que em alguns meses você lia tudo que era conhecido na época sobre isso, né? Então, bons tempos em que a gente tinha pouca referência. Bons tempos que era fácil. Porque era fácil saber tudo, né? Era fácil ser polímata, né? Hoje, porque quem fala que é polímata é só picareta. Enfim, no fim das contas, o cara soube desse fóssil. Primeira coisa que ele foi fazer foi conversar com os cientistas. Porque ele sabia, provavelmente, que se alguém fosse comprar um fóssil ali, ouro, claro. O cara é corretor de imóveis, o cara ganhava uma porcentagem ali. Então, o senhor Witte, ele foi falar com todo mundo. E aí, ele meio que conversou com o pessoal do Museu de Munique, porque a gente tá falando lá, Zonhofen é uma área da Bavária. Né? E a gente tá num período pré-unificação da Alemanha. Então, a Bavária e a Alemanha, tecnicamente, eram países diferentes. Então, estava lá, né, na parte ali do sul. E eles estavam, né, e ele estava conversando com o Museu de Munique para falar, vocês não estão interessados nesse fóssil, não? A gente quer ver ele primeiro. E aí toca falar com o médico lá, com o senhor Heberlein lá, com o senhor Heberlein e tal. Ele falou assim, não, você pode ver o fóssil e tal. Tanto é que ele tinha até conversado de que ele não ia deixar desenhar o fóssil, que era a fotografia da época, né? Ele ia só deixar ver, você pode memorizar. Mas não pode copiar. Exatamente. Então o pessoal ia lá e realmente era um bicho muito interessante. Por quê? Porque ele tinha todas as penas em volta, ainda não estava totalmente preparado, né? Tanto que o negócio estava assim, eles estavam negociando valores, então ficava aquela coisa, não estava com as penas todas preparadas ainda, mas estavam ali. O bicho tinha 3 dedos separados assim, com uma garrinha na ponta de cada um rabão comprido assim de lagarto, e as pernas também com as garras, tal, não sei o que. Você olhava para aquilo ali, o pessoal olhava e falava assim, mano, esse bicho aqui é
é um réptil com pena. É um réptil com pena. E o pessoal tava achando super estranho. Os caras olharam e falaram, mano, isso daqui é muito louco, velho. Isso aqui é muito louco. E meio que dá a impressão que as peninhas estão até meio que em volta dele, assim, Isso, né? dá pra ver que as peninhas... Parece uma asinha, entre aspas, vamos dizer assim. Isso, exatamente. Elas estão espalhadas e no rabo em volta, também. no rabo também. E no rabo também, né? Então é uma coisa bem interessante. Ó, Uhum. Deixa eu até ver a foto aqui. É isso aí. Então dá pra ver isso daí de um jeito muito, muito bom. Infelizmente o bicho não tinha cabeça. Uhum. Então ficava aquela coisa, tipo, como que seria a cabeça dele. Mas o resto do corpo, a galera falou assim, pô, isso daqui é muito louco. E o que acontece? O professor na época, que era o professor do Museu de Munique, né? Que era o professor Wagner, ele chegou e ele falou assim, ó, eu quero estudar esse material. Só que ao invés de fazer uma publicação, ele fez só uma comunicação lá na Academia de Munique, porque ainda não estava sendo acordado quem ia comprar o fóssil. Porque o Sr. Heberlein, ele estava cobrando um preço muito alto pelo fóssil, né? Que era uma moeda que não era nem o marco, era a moeda da Bavária, lá, sei lá como é que era o nome. Só que o professor Wagner lá da Universidade de Munique falou assim, do Museu de Munique, falou, tá bom, então eu vou pelo menos fazer uma comunicação. Fez um desenho do bicho e falou assim, olha, a gente tem um bicho ali que é provavelmente o corpo da pena do von Meyer. Só que, assim, ele tem estruturas que são praticamente idênticas a penas e o corpo é de um réptil. Só tem um detalhe. O professor Wagner era daquela metade que não aceitava a evolução. Ah, tá. Então ele tinha uma tabela de linhas de criação em que ele dizia, este bicho não pode ser uma ave. Esse bicho é um réptil e essas estruturas de ornamentação são iguaizinhas a penas. Mas não são penas. Mas não são penas. Ele era... Tem cara de pena, cor de pena, parece pena, mas não é pena. Não é pena, né? Então ele falou assim, mas de qualquer maneira, um material extraordinário, que deveria estar na coleção aqui do Museu de Munique. Os caras ficaram conversando sobre essa coisa aí de compra e venda, não chegavam num acordo. Só que naquela época, né, como não havia muitos acordos, assim, tipo de protecionismo e coisas assim, o Heberlein lá, tava lá, falou assim, eu vou negociar com todo mundo. Quem quiser comprar, que compre. Ele tinha toneladas de fósseis. Ele pegava lá, justamente indo até Zonhofen, que era, sei lá, era que nem São Paulo e Jundiaí, tá ligado? Ele ia até lá, voltava e falava, ó, vou fazer aqui os meus negócios. Só que ele já tava com uma idade mais avançada e não tava muito bem de saúde. Então ele queria vender a coleção dele antes de morrer, porque, enfim, ele queria doar para as filhas, né? Para as filhas dele poderem ter uma graninha. Uma herança. E ele começou a falar com todo mundo. E ele conversou com o Museu de Londres. Ah, tá. Conversou com o Museu de Berlim, conversou com o Museu de Londres, conversou com vários lugares. Saiu oferecendo pros caras. Exato. Aí, pro Museu de Londres, ele pediu, né? Ele foi lá, falou, tal, teve aquela conversa para saber se realmente era verdadeiro, se não era uma fraude e tal. E aí ele conversou. Na época, o responsável pela... Olha como é que é interessante. Não era nem o Museu de História Natural de Londres. Era a divisão de História Natural do British Museum. Tá. Não tinha separado ainda. Não tinha separado ainda. Era a mesma instituição. Não lembro agora se era o mesmo prédio. Acho que não. Mas era a mesma instituição. O diretor disso era um sujeito chamado Richard Owen. Muito importante. Muito importante, que era um antagonista do Darwin. Era um famoso antagonista do Darwin. Ele chegou e falou assim, olha, ele não concordava com a questão evolutiva também. De birra. Ele sabia que acontecia, mas de birra ele não concordava. Porque o cara conhecia muita anatomia. Aí o Richard Owen conversou ali com outro professor, que era quem estava fazendo a intermediação, e falou, quanto que esse cara tá pedindo? Ele tá pedindo 700 libras esterlinas. Eu falei, tá maluco? Vou comprar isso nunca. Eu vou comprar nunca. É uma grana hoje, imagina em 1850. 1860. Era uma grana inimaginável para ele conseguir ter para conseguir 700 libras. E aí ele falou, não vou te vender por 700 libras, até porque o fóssil não tá nem totalmente preparado. Não seja por isso. O Heberlein varou as noites lá preparando o fóssil, deixou o fóssil bonitinho e falou, agora vale 700 libras. Aí falou, não vale não.
Resultado, o Owen ficou negociando até com a coroa, com tudo que ele podia lá, pra ver se a gente consegue 700 libras. Os caras falaram, vocês estão doidos. Porque provavelmente uma grana dessa não tinha orçamento nem no museu pra ele fazer essa compra. Não tinha nem no Museu Britânico Isso, principal. Não tinha essa grana pra comprar. Aí os caras chegaram e falaram assim, aí ele falou, vamos fazer por 500, né? Não, 500 não. Só que é aquela coisa, né? O cara tava velho, tava doente. E ele falou, cara, se eu começar a pedir muito, vai ser difícil. Resultado, eles fecharam, se não me engano agora, por 350 libras e uma promessa de que no ano seguinte eles iam complementar o valor, né, até chegar nas 600 libras, uma coisa assim, só que aí ele ia vender todo o resto da coleção pra eles. Tá bom. O cara não tava podendo muito escolher. E no fim das contas ele realmente vendeu tudo. As outras peças também vieram. Um ano depois, os caras cumpriram o combinado e ele doou o dinheiro pras filhas dele. Ele fez exatamente o que ele queria, né? Ele deixou a herança, né, pras filhas pra poder morrer tranquilo. Eu não achei, depois não fui atrás quando que ele morreu, mas o fato é que vendeu realmente o material lá pra Inglaterra. E o Richard Owen olhou aquele material. Ele olhou e ele falou, isso é um maldito de um fóssil intermediário. Isso é um maldito de um dinossauro, de um lagarto com pena. E ele falou, não pode ser. Não pode ser. Por quê? Porque evolução não existe. Então, eu preciso demonstrar. E ele fez a conclusão contrária à do Wagner lá em Munique. Ele falou, isso daqui é uma ave com corpo de réptil. O outro e não é um réptil. É um réptil com uma pena que não era pena. Ele não conseguiu negar a pena, mas ele negou o réptil. Não conseguiu negar, exatamente. Por que ele não conseguiu? Porque tinha a pena do Von Meyer que já tinha sido descrita. Resultado, o Owen fez uma publicação, e aí ele publicou de fato. Ele fez uma publicação, junto com, se não me engano, junto com o Woodward, que era o mesmo cara do Homem de Piltdown, que na época era estagiário. Né? O Woodward era um estagiário ainda. Fez uma publicação dizendo que aquele bicho era o mesmo gênero daquele bicho... Da pena lá do Von Meyer. Aí no que ele chegou e fez essa descrição, né? Ele falou assim, tá, é o mesmo bicho. E aí ele deu um outro nome, pra não ser exatamente igual. Continuou sendo Archaeopteryx, mas ele deu uma outra espécie. Mas aí depois o pessoal chegou à conclusão de que não fazia sentido mudar. Então continuou sendo Archaeopteryx litográfica.